Para você que nos acompanha nas redes sociais das rádios Planetário e Líder FM, e também o nosso programa de jornalismo, 18 de junho, uma data muito especial, Dia Internacional do Autismo. E a gente vai conversar mais uma vez com a Jordana Lopes Oliveira, que é mãe de um autista, e também com a Lidiane Somavila, que é autista, mesmo sendo diagnosticada tardiamente, mas felizmente ela conseguiu o diagnóstico aí e consegue, né, ter uma vida normal. E aqui também, né, a Jordana, como a gente já nominou aqui, que é mãe do autista. Vamos começar então aqui com a Lidiane, né, que descobriu o autismo tardiamente. A gente já trouxe em outras reportagens aqui, né, outras ocasiões, outras oportunidades, a história de vida dela, né, e como foi chegar a esse diagnóstico e como está a vida dela agora, diante, né, de ter, então, confirmado aí, né, que ela é autista. Bem-vinda. Oi, Rodrigo, tudo bom? Obrigada pelo convite mais uma vez. Então, a minha vida mudou completamente depois do diagnóstico de autista. Porque, como eu havia falado nas outras entrevistas, eu vim de diagnósticos, né, errados, com medicações erradas. Então, quando eu tive realmente o diagnóstico de autista e TDAH, com a medicação certa, hoje eu posso dizer que eu levo uma vida normal. Antes era uma vida de sofrimento. Muito bem. E esse dia, essa data especial, dia 18 de junho, Dia do Autismo, o que ela significa para vocês, autistas? É o dia do orgulho autista, né? Para mim, principalmente, como pessoa autista e como mãe autista, é um dia, sim, de orgulho. Eu tenho orgulho de ser autista, dos meus filhos serem autistas, porque cada pequena conquista para nós tem um grande significado. Então, eu sempre falo para as mães, para os familiares, vibrem, parabenizem, comemorem, porque cada pequena conquista para nós autistas é realmente assim, ó, de uma imensidão que vocês não têm noção. O que parece normal para as outras pessoas, para nós é completamente diferente. Requer um esforço diferente, um esforço a mais do que para as pessoas típicas, né? Muito bem. A Jordana Lopes aqui também é mãe de uma criança atípica. Quando é que veio esse diagnóstico? Se é assim que a gente pode falar, diagnóstico, enfim, quando você começou a ver, né, observar no seu filho quantos anos ele tem, apresente ele para a gente também. Boa tarde, agradeço então o convite, né, da Lid também, por ter me chamado para mim vir junto. Na verdade, a gente descobriu o autismo no Arthur com 2 anos, né? Com 1 ano e 1 mês ele já começou a apresentar algumas, não digo sinais, né? Sinais, na verdade, né? Porque ele via as coisas muito atravessado, e eu até achava normal, engraçado, e a gente, naquela época, o Arthur hoje tem 7 anos, né? Então, naquela época não se falava muito em autismo, né? Aí, então, foi aí que eu comecei, ele também, com 2 anos, teve o atraso na fala, aí eu fui atrás de uma fono, achei, né, cabeça de mãe, eu acho que é toda mãe, começa um tratamento, acha que em 1 mês vai solucionar, né, então a gente já tá nessa caminhada já faz 5 anos, e hoje eu posso dizer que o Arthur consegue se expressar, ele fala, né, não normal como a gente, mas ele tem uma fala assim, que a gente compreende no que ele precisa. Acredito eu, se Deus quiser, ele vai ter uma vida normal, sim, porque a gente, como pais, a gente luta muito para isso, para viver na sociedade, né? Então, a gente foi atrás de um diagnóstico com 2 anos, ele já recebeu o laudo, depois a gente foi atrás de uma outra neuro para ter uma segunda opinião, e enfim, lá ela deu vários exames, a gente fez, ele saiu de lá perfeitamente com todos os exames certinho, então, realmente, ele tinha o autismo. E eu, como mãe, eu sempre, tipo, eu não sei, eu acho que eu não vivi o luto, né? Como todas as famílias, eu acredito que cada família é única, cada um vive de um jeito. Eu só queria ajudar ele e vamos atrás e erguer a cabeça. E claro que não é fácil, né, gente? Já chorei muito, choro ainda, né? Porque isso é coisa de mãe, é coisa da gente. Mas hoje eu vejo o autismo uma vida normal, né? As pessoas minimizam, né? Claro que também eu volto a falar que para cada família é um luto diferente, mas eu acho que a gente não pode simplesmente dizer que aquilo ali vai acabar o mundo, que não vai. Eles têm saúde, eles têm potencial, e é isso, né? A gente corre atrás dos direitos dos nossos filhos, das coisas que eles precisam, e a gente, como mãe, pai, a gente sabe as lutas que a gente tem todos os dias. Muito bem, e dentro desse período aí dos 2 aos 7 anos, que o Arthur já está com 7 anos, quais foram os avanços? Falo na escola, falo na sociedade, falo na comunidade, falo nas famílias também, que hoje em dia a gente tem grupos aí, né? Temos a associação aqui, famoso, que uma ajuda a outra, né? Sim.
a gente não só como mãe, a gente também ajuda bastante, né? A gente recebe bastante mensagem. Acredito que a Lid receba bem mais do que eu, porque ela está na frente de tudo, né? Ela que dá a cara a tapa, né? Eu sempre digo assim que orgulho, né? Porque eu ajudo as gurias assim como eu posso, porque a gente não consegue abraçar tudo, né? Então acho que cada família age de um jeito. Estou aqui para ajudar também, porque às vezes o que serve para mim não serve para, né? E eu acho que é bom a gente ter essa troca de ideias, né? Porque às vezes tu tá ali com um problema que às vezes pode ser parecido e para mim deu certo, para outra pessoa também vai dar. E na questão do Arthur, ele tem evoluído muito, ele já aprendeu a ler, né? Então algumas palavras ele já é conhecida por ele. Ele tem muito hiperfoco em placas, né? Agora deu uma acalmada. Consegue se comunicar, ele vai no banheiro, ele come sozinho. Eu ajudo bastante, porque como ele fica o dia todo na escola, eu ajudo mais na parte da alimentação, porque tem a parte da seletividade, né? Então eu prefiro sentar, tirar ali meus 40, uma hora sentada com ele, do lado dele, para ele comer bem, para a gente saber que daqui para frente, né, não vira um outro problema ou algo assim, né? Não estou falando problema do autismo, tá, gente? Estou falando problema no sentido da alimentação, da saúde e tudo mais. Eles possam ser mais independentes, né? Isso, mas eu acredito assim que cada criança tem o seu tempo, eles vão fazer no tempo deles, né? Eu sou uma pessoa assim, eu não tenho diagnóstico do autismo, mas eu sou uma mulher muito imperativa. Eu acredito que o Arthur tem uma imperatividade por causa de mim. E que ele me fez também parar um pouco no tempo para mim poder, como é que eu posso dizer assim, compreender ele, né? Porque era muito fácil para mim ir lá fazer as coisas e deixar que ele não fizesse. E eu consegui entender que ele precisa fazer. Então, eu me acalmava para ele poder fazer, para ele poder aprender também. E tem tarefas que ele só faz se você estiver próxima dele ou não? Ou já consegue desenvolver algumas coisas sozinho? Quando a gente começou com o diagnóstico, a gente tinha que, ainda até hoje, eu ainda tenho que dizer filho, né? A gente aponta o dedo e a criança vai até uma criança normal, né? Tu só diz que tá no lugar, a criança vai buscar. No caso do Arthur, eu tinha que apontar o dedo e às vezes ele não ia buscar, não achava. Ainda hoje algumas coisas sim. Mas, por exemplo, eu digo, filho, vai, ele ainda mama, né? Filho, vai lá em cima e pega uma madeira. Ele vai lá em cima e pega uma madeira. Claro que às vezes eu tenho que falar mais do que uma vez, né? Mas isso aí eu acredito que também é do ser humano, né? Não falando dos homens, né? Mas o homem é assim, né? Às vezes tu mostra, né? Diz onde tá, ele vai procurar, não acha. Então no autismo também tem disso. Com certeza, não são só as típicas que tem isso, né? Eu acho que é só os autistas, perdão. As típicas também têm essa questão, né? E a Lidiane vai falar pra gente aqui também, você foi diagnosticada tardio, como a gente já falou aqui, mas você foi procurar esse diagnóstico depois que você também foi mãe autista? De autista? Exatamente. Eu via muitas características minhas nos meus filhos. Então, eu passei por isso. Isso acontece comigo. E aí, a neuro que atende os meus filhos, né? Eu disse para ela, doutora, eu tenho alguns laudos de outros transtornos, eu gostaria que você desse uma olhada, né? Porque eu tô achando que eu também sou autista e talvez TDAH. Ela disse, eu tenho certeza que tu é. Daí eu levei os laudos, né, que eu tinha já guardado de outros médicos, levei depoimentos de familiares, fiz toda uma avaliação, né, um acompanhamento com ela para daí ter o diagnóstico, né? E muitas das características dos meus filhos, então eu tinha, né? E eu entendo muito eles e eles me entendem. Eu sempre digo que para mim é mais difícil ser mãe típica do que ser uma mãe atípica, porque eu entendo o que se passa com eles, sabe? Então é uma coisa bem complicada. E não, né? Porque... Uma pergunta só, a questão, e vocês que conversam com especialistas na área, pode ser hereditário, pode herdar, passar de pai para filho, pode ser a Jordana falar pra gente aqui também? Sim. Pode ser sim, acredito eu que é mais familiar do que... Mais hereditário, mais genética? Aí, mais genética, porque o que acontece, antigamente não se falava, né, então tu olhava, tu tem na família, não tem, né, eu por exemplo, eu tenho 3 primos eu tenho, acredito eu que tem autismo, mas é um autismo mais severo, então acredito que sim, que é hereditário sim. Muito bem, você também então? Né, no meu caso... Claro, tem meus parentes que não têm diagnóstico, né?
e já são idosos, ou alguns já Mas podem ter faleceram. sinais. Você consegue reconhecer Isso. sinais, observar. E antigamente eles chamavam de malucos, de doidos, né? Então, de loucos, então, porque não tinha um diagnóstico, não tinha um acompanhamento, né? Eu acredito que sim, que a maioria dos casos é genético, né? Claro que tem todo o fator ambiental, mas a maioria dos casos é genético, já foi confirmado, né, pela ciência, então, que é genético. Muito bem, e pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo também, autismo não pega, tá? Se você tem algum receio, não pega, não passa de pessoa para pessoa, não é um vírus ou coisa tal. Pode, né? Você pode interagir muito bem com eles, né? Convidá-los para brincar, convidá-los para passear, mostrar o seu mundo para eles, né? E aceitar que eles tragam você para o mundo deles. É importante nessa interação, né? Com certeza é importante essa interação, faz bem para quem é atípico e para quem é típico, né? Porque todos nós somos diferentes, né? Não só um autista e uma pessoa típica. Todos nós somos diferentes, possuímos as nossas particularidades e é bom a gente ter essa troca, né? E eu gostaria também, Rodrigo, de aproveitar essa oportunidade que tu está nos dando, que nós tivemos o nosso seminário aqui na cidade de Espumoso e vamos ter o segundo imersão, que é da clínica onde os nossos filhos fazem as terapias deles, que vai acontecer no dia 18 de julho, também na cidade de Tapera. É um momento de muito aprendizado. Quem quiser conhecer, aprender, vai ser disponibilizado certificado também de horas, né, de estudo. Então, aproveita essa oportunidade. Quem quer saber mais sobre o autismo familiar, professores, educação, saúde, né, quem se interessa pelo assunto ou quem desconhece o assunto, se inscrevam e venham fazer parte, venham conhecer mais esse mundo. Eu digo, ele é maravilhoso, o autismo. Muito bem, quer complementar também, Jordana? Não é só para falar ali que vai ter vários profissionais, né? Então, nesse dia, então, para quem tiver a oportunidade de ir, que vão, né? Que conhecimento nunca é demais, né, gente? Porque hoje em dia a internet está aí, mas tudo que a gente puder conhecer, compreender e ir atrás, eu acho que é válido, né? Mas o meu complemento mesmo seria na questão da sociedade, né? Porque a gente prepara os nossos filhos para o mundo, né? E as pessoas que são atípicas, né? Que filhos normais, que preparem, né, os filhos de vocês para conviver com os nossos filhos. Porque hoje em dia tu vai que nem eu, por exemplo, eu não saio com o cordão do Arthur aqui em Espumoso, né? Porque eu não escondo de ninguém, acredito que a gente como pai e mãe, a gente não pode ter vergonha dos filhos que a gente tem, porque eles são perfeitos, né? E muito assim, como eu saio, a gente sai bastante para fora, a gente vai para Passo Fundo, porque lá também tem mais coisas, né? Aqui em Espumoso também não tem muito espaço assim onde a gente possa ir no sentido lugar fechado, né? Mas a gente tem o complexo, tem praças, a gente vai porque o Arthur adora essas coisas assim. Então a gente participa, mas para que os pais, né, consigam colocar, né, ensinar os filhos sobre o respeito, sobre as diferenças, né, e que o coleguinha lá não é feio, né, não é isso, não é aquilo. Então, que se usem as palavras certas, né, porque às vezes uma criança que é autismo nível 1, ele já compreende, ele sente, né, então a gente, às vezes num olhar a gente já sente a maldade ou algo assim, né. E dizer que a gente prepara os filhos nossos filhos, para conviver na sociedade, né? Porque a gente não vai conseguir mudar o mundo, então, para que eles consigam ao menos se adequar nesse mundo, né? Mudar o mundo deles, né? Isso aí, no mundo deles, porque apesar de todas as diferenças, eles são seres humanos que nem todo mundo, né? Com certeza. E agora vamos falar um ponto interessante para a gente fechar nossa entrevista aqui. A questão, como que, Lidiane, você, como autista, você vê as políticas públicas, enfim, acessibilidade, tudo isso e muito mais para as pessoas autistas, sejam crianças, né, jovens e até idosos, já se descobre agora, né, com autismo também. Tardio, mas você sabe que é autista também. Falta muito, a gente ainda está engatinhando, né? Então, há questões relacionadas a políticas públicas, falta terapias adequadas, falta profissionais na área, né? Falta apoio dos órgãos públicos também, porque, que nem eu digo sempre, o autismo não é só no dia 2 de abril. O autismo a gente vive todos os dias. Então, a gente precisa desse apoio da comunidade, do poder público, das políticas públicas e sociais, né, que nos olhem e nos amparem, porque somos bastante. E a tendência é cada vez mais, né, ter mais
autista, hoje é 36 por 1, né? Por um. Só que com, desculpa ali de te cortar, 36 por 1 com diagnóstico, né? Então a gente sabe que tem muita criança na sociedade, não só aqui em Espumoso, mas no mundo inteiro, que tem, né, gente? Tem alguma característica que precisa ser investigado e acredito eu que isso eu falo assim como mãe, né? Eu acho que os pais têm que ir atrás, gente, porque quanto mais cedo melhor. Claro que aquela criança que é descoberta com 7 anos perde um pouco, né? Mas não tá perdido, né? Então, acho que o pai e mãe vão atrás. Se a escola chamou, não fujam desses compromissos, porque a criança não sabe ir atrás, né? Então, acho que esse é o dever do pai e da mãe, né? Porque o momento que a gente esconde ou não dá importância, quem sofre é a criança. Quem sai no prejuízo é a criança. E os pais, né? Porque todo dia ser chamado na escola, todo dia acontecer alguma coisa tem. Então, não deixem de ir atrás, façam assim, façam jus, né? Pai e mãe, é para isso, né? Para ir atrás do que precisa. Então você acha que, na verdade, se os pais, né, se envolvessem mais, não tivesse aquele receio, talvez aquele medo, né, de descobrir mesmo que o filho é autista, esse número seria mais alto ainda? Eu acredito que sim, bem, acho que é nítido, né? Porque a gente sabe que, eu acho que é talvez um pouco de medo de como as pessoas vão olhar, como vão falar, né? Mas hoje em dia a gente tem uma associação assim que dá para se dizer que a gente é uma família, porque a gente se conversa, a gente tem a nossa escolinha na segunda-feira também. Na verdade, a escolinha que a gente tem de futebol, a gente vai como pai e mãe, a gente vai tomar chimarrão, a gente conversa, troca nossas ideias. Então, isso faz com que a gente se sinta em casa, né? E a questão de ter números mais, sim, eu acredito que os pais, mães, vós, quem é responsável tem que ir atrás, porque hoje em dia a gente tem a Cole em Espumoso, que eu acredito que tem a fila de espera, mas eles conseguem fazer os primeiros passos, né, para começar a fazer um tratamento, ou às vezes talvez nem é um autismo, talvez é só uma hiperatividade, mas que precisa ser tratado, porque o Arthur, meu filho, por exemplo, ele tem muita hiperatividade. Mas, graças a Deus, a gente consegue, ele toma medicação para isso, a gente consegue fazer um trabalho também para a hiperatividade, né? Não só para o autismo. Muito bem, tá aí a Jordana Lopes de Oliveira, mãe, né, do Arthur, de 7 anos, que é autista, né? Nível 2. Nível 2. E também aqui, né, a Lidiane Somavila, que é, né, uma autista e mãe de autista, são 2 crianças que você tem, lembrando que ela tem filho atípico e filho típico, né? E os 3, no caso, são 3? Os 3 conseguem interagir normalmente, conviver normalmente, né, claro? Sim, conseguem. Até o do meio, que é típico, né? É que faz a intermediação entre os dois. O mais novo e o mais velho, que são autistas, né? São níveis diferentes os dois autistas? Isso, o mais velho é nível 1 e o mais novo é nível 2. E são completamente diferentes. Por isso que a gente fala que o autismo é um espectro, né? Porque nenhum deles são igual. Eles têm as características dele, têm os hiperfocos dele, totalmente diferente um do outro. A seletividade alimentar, ambos têm, mas cada um é diferente na alimentação, sabe? Então, é bem, bem amplo. E eu queria deixar, então, não sei se tu já vai... Pode falar. O convite para a nossa escolinha, né, de futebol, que acontece nas segundas-feiras, em parceria com o Guarani, às 19 horas, no módulo esportivo. Quem for criança típica, família típica, venha fazer parte com nós, se associe na nossa associação, que será muito bem recebido para a nossa troca de informação, troca de ideias e de acolhimento, né? Nós temos o grupo também da família. A gente também tem o grupo, qualquer coisa, se alguém tiver interesse, ou talvez o filho não tenha um diagnóstico que a gente possa ajudar, porque às vezes o meu filho, por exemplo, ele olhava as coisas do lado, de cabeça para baixo, de lado, mas o seu filho possa fazer coisas diferentes, né? Porque o autismo é isso, né? Nem todos façam a mesma coisa, né? Cada um com as suas particularidades, uns mais agitados, outros mais quietinhos, mas acredito que é isso aí, né? O que vale, gente, é conscientização, é conhecer, né, visitar as pessoas, interagir, né, conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais para que você entenda a diferença de cada um. Então estamos no dia 18 de junho, Dia Internacional do Autismo, né, e da conscientização do autismo. Conversamos com a Lidiane Somavila e também com a Jordana Lopes de Oliveira.